Olá, tudo bem? Hoje vamos falar um pouquinho aqui do nosso módulo 2 do curso de Inteligência Artificial aplicada à educação. No módulo 2, o objetivo principal são aplicações práticas da IA no dia a dia, no cotidiano. Eu separei algumas questões aqui para abordar nessa conversa de hoje. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre prompt. Todo mundo hoje fala de engenharia de prompt, que nada mais é do que a instrução que você dá para qualquer IA para que ela possa trazer o resultado. Se você tem um prompt bem elaborado, o resultado é melhor. Então você pode fazer aí prompts com uma persona, prompts com grau de complexidade, um prompt com exemplos, tudo isso ajuda, né, a IA a entregar melhor. Outra questão que eu quero falar com vocês é como a gente cria apresentações em questões de minutos usando o Gamma App, que funciona via desktop, tá? Então deixa bem claro que tem muitos clones desse Gamma App, mas ele é fantástico, ele cria uma apresentação em questão de minutos. Talvez aí eu vou dizer para vocês, eu vou fazer para vocês o exemplo e deve durar no máximo aí 3, 4 minutos. Também vou mostrar para vocês como é que a gente cria um próprio GPT. Veja, quando eu tenho uma repetição de necessidade, por exemplo, eu quero criar um GPT para ler editais do jeito que eu quero, para fazer um resumo e questões objetivas. Imagine que eu tenho um prompt para isso. Eu posso criar um GPT, que é um aplicativo, né, do GPT, ele é disponível ali no ChatGPT, mas aí ele é criado na versão paga, mas pode ser usado pelas versões gratuitas, as versões livres. Então a gente cria um prompt, faz o upload de arquivos e mostra para ele como a gente gostaria da resposta. E todas as vezes que eu acionar o GPT, ele vai trazer respostas do mesmo jeito. Eu não tenho que ficar toda vez alimentando com o prompt. Isso dá uma agilidade. Eu uso uma técnica interessante. Vamos supor que eu queira aprender determinado assunto, algum determinado conhecimento. E eu conheço, vamos supor, um site onde eu tenho ali uma playlist com centenas de vídeos do YouTube. Existe uma forma bem simples de que eu vou deixar disponível ali no módulo 2, ali na parte de estudo complementar, que é um script que você usa, que você faz a varredura nesse YouTube, nessa playlist e traz a transcrição. Essa transcrição pode ser usada como arquivo TXT ou PDF para alimentar o GPT. E aí você faz o seguinte, ao invés de pedir para o GPT procurar na internet, você diz, só procura no teu GPT. Com isso, o risco de alucinação, de dar resposta incorreta, reduz bastante, porque eu usei a minha fonte de dados. E veja que para isso, eu usei uma fonte de conhecimento que está disponível no YouTube. Tem centenas e centenas de grandes sites, né, de grandes YouTubers, de grandes páginas dedicados a assunto específico. Pode pegar a tua área do conhecimento, se quiser aprender sobre ela, cria um GPT. A partir daí você pode ficar conversando com o GPT para aprender melhor. Um detalhe que eu fiz, eu criei um GPT do Marco Aurelius, que é um imperador romano, que é estoico, e que escrevia no acampamento ali algumas cartas. E essas cartas foram unidas num livro chamado Meditações. Ele era um imperador, um homem mais poderoso da sua época e falava em contenção de poder, falava em o que é ter uma vida boa, fazia reflexões filosóficas. Criamos um GPT que simularia uma pretensa, uma suposta conversa com Marco Aurélio. Isso pode ser feito com qualquer personagem histórico, desde que você coloque a obra desse personagem, os trabalhos escritos sobre eles, as várias nuances sobre esse personagem, e a gente pode simular uma conversa. Então imagine isso numa sala de aula, eu vou ensinar a história da Revolução Francesa, o professor pega ali tudo que ele encontrar sobre Napoleão Bonaparte, coloca num GPT, e as crianças vão ter a sensação de estar conversando com o verdadeiro Napoleão Bonaparte, porque a sua obra está presente no GPT por meio da alimentação. Então eu faço o upload, alimento o GPT e com isso eu tenho um resultado muito mais assertivo. Esse é um exemplo de um uso bem interessante da IA na educação. Outra questão, nós estamos hoje aí vivendo um momento aí da Copa do Mundo de seleções, de clubes, né, de seleções, não de times da FIFA, né, lá nos Estados Unidos. E é interessante que a gente criou ali no nosso e-book a Copa do Mundo da IA. Essa semana passada mesmo, eu fiz uma experiência com meus alunos
a gente pegou ali um assunto que era conforto térmico, criamos 5 perguntas sobre o assunto e pedimos para que os alunos nos computadores, em duplas, eles fizessem um campeonato. Então, para cada pergunta, eles iam fazer a mesma pergunta para cada uma das IAs. Eu fiz com que eles trabalhassem com 4 IAs. A Manus, a IA, que é chinesa, a Copilot, a Gemini e o ChatGPT. Com isso, eles foram atribuindo uma nota para cada resposta e depois tem uma pontuação para ver quem ganhou na competição. Isso é interessante porque estimula os alunos a fazer a comparação das respostas e eles avaliarem que nem sempre as respostas são boas. Essa é uma técnica interessante para você colocar IA na tua disciplina de forma que o aluno aprenda a ter senso crítico. Eles mesmos escolheram a resposta correta. Na dúvida, eles consultam o professor, me consultaram, e aí a gente juntos pode dizer quem teve a melhor resposta. Olha aqui, é uma forma interessante de ensinar inteligência artificial, o uso dela e usar com responsabilidade. Outra coisa que eu queria falar com vocês, eu queria fazer com vocês, é um exemplo do Notebook LM. Notebook LM é uma forma que eu entro ali no Notebook LM, você vai no Google, você faz o upload de vídeo do YouTube, TXT ou PDF, você sobe os arquivos que você quer que ele leia e ele cria um podcast com 2 pessoas conversando sobre aquele assunto. Isso é muito interessante porque você pega às vezes um texto muito complexo em inglês e a partir dessa discussão você consegue fazer com que ele possa fazer uma conversa descontraída e isso vai gerar um resultado interessante para você aprender, mesmo assuntos mais complexos, porque ele fala numa linguagem bem acessível. E outra questão que a gente também explorou a semana, muitas vezes o professor quer fazer um aplicativo para usar no celular ou fazer ali para usar no computador e às vezes não sabe fazer. E usando a IA, você pode usar o GitHub, que é uma plataforma de programação intuitiva praticamente, onde você faz o upload dos teus scripts e ele gera o arquivo executável na página. Então vou mostrar para vocês uma aplicação interessante que pode ser feito aí em menos de 15 minutos. É uma questão simples, é só você planejar e ir fazendo. Então esse vai ser o teor aí dessa aula de hoje. Eu vou mostrar fazendo para vocês, tá bom? Então gostaria que vocês acompanhassem. Eu vou fazer uma de cada vez para vocês verem como é possível a gente usar a IA de uma maneira aplicada para a gente aprender melhor e para que nossos alunos aprendam mais. Fiquem bem, fiquem com saúde. Até a próxima. Acompanhe os vídeos seguintes.